Olá, gente, graça e paz. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra ao seu coração na série Liderando e Servindo em Amor. Hoje eu quero ler um texto para embasar essa mensagem no livro do 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu: Como vês, o lugar que moramos perto de ti tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e ali cada um de nós cortará um tronco a fim de podermos construir ali um local para as reuniões. E Eliseu respondeu dizendo: Ide. Então um deles convidou: Queres vir conosco com os teus servos? E ele respondeu: Irei. Assim foi eles. Chegando ao Jordão, puseram-se a cortar e a derrubar árvores. Entretanto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água do rio. E ele imediatamente gritou: Ah, meu senhor, esse machado fora tomado por empréstimo. Ao que o homem de Deus indagou: Onde caiu o machado? E imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e o jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Então disse ao servo: Pegai-o. Ele estendeu o braço e tomou o machado nas suas mãos. Esse texto é carregado de lições e falando sobre liderança e servir em amor, aqui eu consigo perceber duas vertentes no que diz respeito ao tema específico dessa palavra, tanto no servir quanto no liderar. Vamos falar primeiro na questão do servir e entender essa dinâmica que está acontecendo aqui, trazendo para aplicação na dinâmica da igreja. Ali estava um profeta, estavam os seus discípulos fazendo a obra do Senhor, o que nada mais é diferente do que a igreja do Senhor Jesus, reunida com líderes e discípulos, fazendo a obra do Senhor e estabelecendo o reino dele. Portanto, nada mais aplicado do que essas lições que vamos aprender nesta palavra de hoje. A igreja, eu primeiro preciso pensar e entender que a igreja não deve ser um lugar onde nós vamos somente para consumir, receber e requerer, mas sim um lugar onde devemos entender que fomos chamados para fazer parte de uma grande empreitada, uma grande missão, uma grande equipe de trabalho, onde todos devem trabalhar para o mesmo propósito, cuidando um dos outros em amor e alcançando os perdidos para Cristo. Por isso devemos encarar a igreja como uma grande equipe de trabalho. Quando você olha para a igreja, nós precisamos entender que igreja somos nós. E se eu faço parte da igreja, de alguma forma Deus me chamou para compor uma grande equipe de trabalho, tendo em vista a grande empreitada, a grande missão nessa terra, que é implantar o reino de Deus nessa terra. Todos devem estar envolvidos de alguma forma no mesmo propósito, na mesma visão. Claro que alguns vão despertar primeiro, outros vai demorar um pouquinho mais, mas a ideia é que todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, tem uma função, tem um papel que precisa ser desenvolvido. E o trabalho da igreja é encorajar, ajudar e buscar em Deus para ajudar essas pessoas a encontrar o seu lugar no corpo de Cristo, o seu lugar nessa equipe poderosa para então poder fazer. Uma equipe coesa, uma equipe de trabalho, cada um fazendo o seu papel, cuidando de ser melhor a cada dia, cada um fazendo o seu papel. Primeiro, descobrir qual é o meu papel, qual é a minha função, qual é o meu ministério, aonde eu sirvo, para que eu fui chamado, qual é a minha função, porque Deus me criou e porque Ele me chamou para fazer parte dessa equipe. Uma vez descobrindo isso, então exercer essa função, oferecendo sempre o nosso melhor e procurando melhorar a cada dia, procurando sempre o bem-estar de todos, do conjunto, da equipe, da igreja como um todo, bem daqueles novatos e também dos antigos, não só procurando o nosso próprio bem-estar, mas o bem-estar de todos. Trabalhar dentro de uma proatividade, não esperar ser mandado, mas observar as necessidades, e uma vez encontrando, pedir autorização à sua liderança imediata para poder executar e resolver aquela situação. Os discípulos perceberam uma necessidade naquele lugar, perceberam e falaram com o líder: Líder, nós estamos percebendo que o lugar que nós estamos vivendo aqui já está pequeno e nós precisamos construir um lugar maior para as reuniões. Se o senhor nos autorizar, então nós vamos até o lugar, cortar perto do rio, cortar madeira para construir um galpão maior para as nossas reuniões. Veja, eles pediram autorização. Primeiro, perceberam a necessidade. Segundo, tiveram proatividade. E terceiro, pediram autorização para o seu líder. Olha que interessante, quantos princípios preciosos.
Reconhecer a importância da presença da liderança na vida de cada um dos líderes, de cada um dos servos. Chamaram Eliseu para ir junto. O líder autorizou e eles poderiam ter ido sem ele, mas um deles falou: Senhor, o senhor não quer ir com a gente? Trazendo o líder perto, entendendo o valor da liderança, da cobertura, da proteção. Não é? Os maiores milagres normalmente acontecem quando estamos envolvidos em nossas tarefas do reino de Deus. Acredite nisso, os nossos maiores milagres nós vamos viver quando nós estivermos envolvidos na tarefa da grande obra do Senhor. Ou seja, os maiores milagres serão vividos e percebidos por cada um de nós no tempo em que nós estivermos ocupados cortando madeira no reino de Deus. E se perder o machado, acredite, Deus quer restaurar. Talvez você está me ouvindo, está me vendo e falando, pensando que você já foi um obreiro, já cortou tanta madeira, mas agora está desconectado, perdeu, foi boicotado, foi desacreditado, passou por algum momento que perdeu a mão e faz muito tempo que não pega num machado. Faz muito tempo que perdeu o ministério, que perdeu a oportunidade, que perdeu a chance. Muito tempo desocupado, mas Deus quer restaurar o machado que ele colocou nas suas mãos, a obra não parou, ele precisa continuar com você. Esse é o papel do líder, do liderado, estar sempre submisso à liderança, ser proativo, reconhecer, pedir autorização e executar a obra do Senhor. Enquanto o líder deve estar sempre presente. O líder não só é aquele que manda fazer, mas aquele que apoia o trabalho da equipe com a sua própria vida presencial. No meu tempo de liderança, eu sou pastor há 13 anos, na data desse vídeo que nós estamos fazendo em julho de 2020. Sou pastor há 13 anos e quem anda comigo durante todo esse tempo sabe que eu sempre ensinei com exemplo. Eu sempre ensinei com exemplo. Se é para fazer um mutirão numa obra, eu vou estar o primeiro lá de roupa suja em cima do andaime. Se é para ajudar a limpar o salão, eu serei o primeiro a segurar a vassoura e o balde. Se for preciso limpar o banheiro, higienizar uma sala, eu serei o primeiro a fazer, porque nós aprendemos com Jesus que o líder ensina com um exemplo. O líder sempre vai ensinar com exemplo. O líder é um canal de Deus para que o sobrenatural de Deus aconteça sempre que necessário, visando um propósito em comum, o reino de Deus. O líder deve ser um canal de Deus, aonde Deus vai manifestar o sobrenatural sempre que necessário para um bem comum, e nesse caso, o reino de Deus. Precisamos caminhar como líderes também, debaixo de uma liderança que você, querido, você também precisa caminhar debaixo de uma liderança que não te acusa, que não te julga, que não te repreende, que não te expõe por conta dos seus erros, mas uma liderança que seja canal de Deus para restaurar tudo aquilo que foi perdido. Veja, quando anunciaram a Eliseu que o machado tinha caído, ele não julgou, ele não repreendeu, ele não afastou, ele não disciplinou, mas ele perguntou, ele confrontou. O que aconteceu? Aonde caiu? Onde foi que você perdeu? E quando ele confronta ao reconhecimento, sim, Senhor, eu perdi, e eu perdi ali. Foi assim que aconteceu. Eu perdi ali. Minha situação estava indo bem, mas de repente eu perdi a mão. O discípulo mostra exatamente o lugar aonde o machado está caindo, então, para que Deus possa restaurar a vida do discípulo. O líder não é aquele que acusa quando o liderado cai, quando o liderado erra, quando o liderado peca, mas o líder é aquele que confronta o erro, trazendo para perto, para ajudá-lo a restituir aquilo que foi perdido e ajudar aquele liderado novamente a ficar de pé. Quando somos amados e restaurados, ficamos com o coração leve e grato. E assim deve ser nosso papel como líder, sempre no intuito de estender a mão para levantar, colocar de pé, restaurar aquele que errou e dar para ele uma nova chance. Líder faz aquilo que o liderado não consegue fazer. O líder é aquele que vai entrar em ação muitas vezes quando o liderado não consegue fazer, quando é um problema que foge da alçada dele, né? Cortar madeira, todos sabem cortar. Agora, fazer machado flutuar, nem todos sabem ainda, não é? Então entra o papel do líder. O líder é aquele que vai estar conectado com Deus ao ponto de mover o sobrenatural para fazer machado flutuar e vir à tona sempre que um liderado
perder a sua mão. Líder transmite segurança, confiança para a sua equipe. Líder é aquele que está mostrando que mesmo nos dias mais ruins, ele continua agindo, ele continua tendo força, ele continua encorajando, não só com palavras, mas também com atitude. Deus quer usar você que é líder ou almeja o ministério de liderança como um grande canal de Deus. Eliseu um dia cortou madeira para Elias, pense nisso. Né? Eliseu um dia foi liderado e cortou madeira para Elias e foi fiel no seu tempo em cortar madeira. Josué serviu a Moisés, e poderia aplicar aqui o texto dizendo que um dia Josué também cortou madeira para Moisés, lavou os pés, deitou água na bacia para Moisés e um dia assumiu o papel de liderança. É nesse caminho que vamos alcançar o melhor que Deus tem para nós e alcançar a posição que Deus preparou para nós. Podemos nos envolver com o trabalho certo de que Deus tem e sempre nos dará cobertura espiritual para cuidar de tudo, que sempre que preciso irá fazer através do poder de Deus nosso machado flutuar. Esse é o líder de excelência. É aquele que vai estar pronto para sempre que preciso estar junto com o liderado, ajudando-os nas dificuldades, para em Deus buscar o poder, o sobrenatural, para fazer o seu machado flutuar. Seremos cuidados, protegidos, amados e não seremos envergonhados. Para isso devemos estar envolvidos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Se você está vivendo um tempo de cortar madeira, seja fiel cortando madeira. E se um dia um machado escapar da tua mão, recorra à sua liderança. Se um dia você perceber que algo precisa melhorar, recorra à sua liderança. Traga ele sempre perto, convide ele sempre para estar perto, esteja sempre submisso debaixo de uma liderança. Isso é um princípio de honra, de paz, de alegria, onde Deus se manifesta, enquanto o contrário é verdadeiro. Uma vez que eu quero pegar uma carreira solo, enquanto liderado, fazer sem pedir autorização, fazer sem comunicar, fazer porque eu acho que tem que fazer, Deus não se manifesta nesse tipo de ação. Mas quando recorremos à nossa liderança, nos submetemos, pedimos autorização, reconhecemos essa cobertura sobre nós, lá estará Deus manifestando o poder para fazer machado flutuar, para quebrar a lei da física e fazer o ferro flutuar na superfície da água. Cada um fazendo o seu papel. Igreja, uma grande equipe de sucesso trabalhando junto para empreender e implantar o reino de Deus. Somos uma equipe de sucesso. Um cortador de madeira, um cortando madeira, outro liderando, outro buscando direção de Deus e Deus sempre abençoando a equipe. Talvez alguns foram chamados para cortar madeira, o outro foi chamado para fazer machado flutuar, o outro foi chamado para ter a revelação de que o lugar está pequeno, o outro foi chamado para juntos servir em amor. Não sei qual é o seu papel, mas eu sei que você faz parte dessa equipe. Nós fazemos parte de uma equipe poderosa e nós vamos juntos para a glória do Senhor avançar e crescer. Se envolva. Se você é daqui da nossa igreja, tá vendo esse vídeo da Lagoinha Tatuapé, nós contamos muito com você. E como esse canal é público, você deve ser também de uma outra igreja, junte-se ao seu líder, ao seu pastor, à sua liderança, se submeta, reconheça qual é o seu papel, seja humilde se for preciso cortar madeira por mais algum tempo. No tempo certo, se for assim a vontade de Deus, o propósito e o chamado, ele te levantará para fazer machado flutuar. O importante é que todos estejam unidos enquanto um corta madeira. O outro reconhece a direção de Deus, o outro tem proatividade e sempre terá um líder em Cristo para fazer machado flutuar toda vez que cair. E o resultado disso é uma obra, uma equipe, uma igreja coesa, trabalhando sempre firme, alcançando os perdidos, cuidando bem de cada um e ajudando cada um se conectar no corpo, na vontade e na sua conexão, na sua função com Cristo dentro dessa obra tão linda chamada igreja, chamada Corpo de Cristo, tá bom? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e até a próxima mensagem da série Liderando e Servindo em Amor. Um beijo forte no seu coração e até mais.